Pessoal, voltamos aqui então para a nossa aula de teste de software, né? Hoje a gente vai ver uma experiência prática, né? Com essa parte de teste, né? Nós vamos fazer dois testes muito interessantes aqui, né? A aula de hoje ela vai ficar mais curtinha, né? Na próxima aula a gente vai fazer a compensação dessa, dessa parte que ficou hoje. Porque eu precisava concluir um conteúdo de redes, né, com alguns dos outros alunos. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu vou passar dois vídeos para vocês sobre a questão do planejamento do teste de software, tá? E depois a gente vai fazer alguns comentários a respeito dessa fase importante do que é o planejamento. Então eu vou colocar em tela inteira aqui, vou dar o play no vídeo e a gente vai ouvir juntos, né? Tem até aqui para o Arthur ver melhor, né? Tem esse vídeo aqui, tá até com legenda, né? Que facilita a compreensão dele. Então vamos começar aqui, né? A questão do planejamento do teste de software. Bom, no vídeo anterior você viu as 7 atividades do processo de testes definido no CTFL. Mas, veja bem, o processo de testes, ele é abstrato, né? Então ele ainda é uma série de descrições, uma série de ideias. E, assim, de toda forma, o processo de teste, ele é importante. Você precisa executar o processo de teste para você, por exemplo, saber se os testes estão tendo bons resultados ou não, se você está indo no caminho certo ou não, ok? Então, na prática, o que acontece? Na prática, o processo de testes ele é transformado em algo mais palpável, algo mais concreto, algo que possa ser distribuído, que permita que todos os envolvidos no teste saibam o que vai ser testado, como será testado, dentre outras coisas. Por isso, o processo de testes transforma-se em um documento chamado de plano de teste. Então, o que é o plano de teste? Ele é um documento feito para explicitar algumas das atividades do processo de teste. Veja, por que eu falo algumas? No processo de teste, você tem, por exemplo, a execução do teste. E o plano de testes, ele não trata da execução, ele vai preparar as coisas dizendo como a execução deve ser feita. Ok? Então, o plano de teste, ele não tem a execução do teste, mas ele tem planejamento, tem a implementação, tem a análise, tem a modelagem, tá certo? Você encontra tudo isso lá dentro. Ok? Então, por isso é que ele vai explicitar algumas das atividades do processo de teste. Então, como a gente está desenvolvendo um software, normalmente vão existir vários planos de teste, sendo que podem haver planos de teste separados para cada nível de teste. Né? Por exemplo, eu tenho planos de teste para os testes de sistema. Ou ainda eu posso ter planos de teste criados especificamente para cada tipo de teste. Então, eu posso ter planos de teste de usabilidade, planos de teste de performance, planos de teste de testes funcionais. O plano de teste, então, ele identifica as funcionalidades a serem testadas, o objetivo do teste, datas, pessoas envolvidas, os riscos que podem ocorrer dentro, né, dos testes, porque as coisas podem simplesmente não acontecer como planejado. Ok? Então a gente tem riscos ali dentro desse processo. Então, se por exemplo, o que vai acontecer se você vai testar alguma coisa e não tem internet, por exemplo, ou se acabar a energia elétrica, enfim, ok? É um risco. Então, o plano de teste tem que ter isso lá, ele tem que ter ali uma ação de contingência, digamos, tá certo? Daqui a pouquinho você vai ver uma sugestão de conteúdo para o plano de teste, tá bom? E aí vai ficar mais fácil identificar dentro desse modelo
né? O que vai ser testado, quem que vai testar, né? Quando que será feito, essas coisas, ok? Então aguarda só um instantinho. Bom, mas e por que a gente cria o plano de teste? Então, o plano de teste ele é um documento que ajuda a determinar o esforço necessário para validar a qualidade do aplicativo em teste. Ok? Lembrando que o processo de teste ele tem a ver com isso, né? Um dos objetivos dele é justamente você validar a qualidade, você conhecer a qualidade de alguma coisa. Então, o plano de teste é esse documento. Ele ajuda, então, a determinar esse esforço necessário. Porque até então, você acha, não, eu posso fazer o teste e gastar tantas horas. Mas, enfim, se essa informação ficar só com você, é uma coisa. Agora, a partir do momento em que você deixa essa informação explícita, você a coloca em um documento, e isso, então, fica mais fácil para que outras pessoas entendam isso. Quando a gente está falando em documento, a preocupação inicial é justamente comunicar-se, dizer alguma coisa de forma mais clara possível. Tá? Então, seguindo nessa direção de comunicação, né, uma outra possível resposta do porquê criar um plano de teste é porque o plano de teste ele vai orientar as ações das pessoas envolvidas no teste. Ele representa, então, uma espécie de livro de regras. Então, ele tem que ser seguido. Então, quando a pessoa vai para campo para fazer um teste, por exemplo, ele tem que seguir aquele planejamento. Bom, o que acontece se por acaso aquele planejamento não estiver correto, se ele não refletir a realidade? Ele vai ter que reportar-se a alguém, o testador vai ter que comunicar-se com alguém, porque o planejamento precisa ser refeito. Ok? Então quer dizer que o planejamento ele pode mudar, mas ele inicialmente ele deve ser seguido. Então se alguém gasta tempo no planejamento para você simplesmente ignorá-lo, né, então não vai adiantar nada você ter feito esse plano. Então o plano pode ser ajustado? Pode, mas para que isso seja feito da forma certa, todos os envolvidos têm que concordar com essa mudança e eles têm que ser avisados que aconteceu essa mudança. Okay? Então, outra coisa de por que criar um plano de teste. O plano de teste ele pode também ajudar a pessoas que estão fora da equipe de teste, né? Por exemplo, os desenvolvedores, talvez os clientes, os stakeholders, enfim, a entender como é que os testes vão ser feitos, a ter informações de como as coisas acontecem. Então, sempre que a gente criar um documento, ok, independente de qualquer lugar que seja, nós estamos tentando criar um mecanismo de comunicação, ok? A gente quer informar alguma coisa para outras pessoas, ok? A gente quer propagar essa informação, tá bom? Uma última coisa sobre o porquê criar um plano de teste. A partir do plano de teste, você passa a ter dados para quem gerencia os testes ou para quem participa dos testes e com isso você tem condições de melhorar, por exemplo, a estimativa, né, o gasto em geral do teste. Ele pode te fornecer algumas informações, então, para que você consiga, de alguma forma, melhorar o processo de testes também. Tá certo? Então, tem vários motivos para você criar um plano de teste. E aqui eu comentei 4 só com você. Tá bom? Então, já que a gente viu o que é o plano de teste e por que a gente cria um plano de teste, eu vou apresentar para você uma sugestão de conteúdo de plano de teste. Ok? Então, veja. Esse plano de teste aqui, ele tem 10 tópicos. Nome do projeto, resumo, pessoas envolvidas, funcionalidades ou módulos a serem testados, local dos testes, recursos necessários, critérios usados, riscos, cronograma e, por fim, como os resultados do teste serão divulgados. 10 tópicos. O que cada um desses tópicos tem? Eu vou mudar a tela e agora você vai ver com mais detalhes o que cada um desses tópicos contempla
e também a relação desses tópicos com o processo de testes. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, né? Professor Antônio, eu queria pedir para o senhor falar para o Arthur que no Meet, eu não sei se ele sabe, mas tem um recurso que o próprio Meet ele coloca legendas. O senhor sabia disso? Não sabia, não. Aí essa legenda seria toda... seria em português, né? Não seria em Libras, não, né? Ah, seria em português. Porque é o seguinte, do jeito que a gente viu esse vídeo, é interessante, porque a gente consegue fazer tanto como a fala simultâneo, né? Certo. Como dizer, a primeira vez que eu dá para a gente fazer essa transmissão para o Arthur. Certo. E a gente tem procurado melhorar, né? Porque não sei se você sabe, o Arthur quase desistiu, né? Uhum. A gente conversou muito com ele essa semana, a gente tivemos até uma apresentação lá na prefeitura, eu conversei com ele, falei, não, vamos caminhar junto, né? Então, ele vai continuar, não vai parar, né? Certo. E se ele parar, eu paro também, né? E se ele se formar, eu se formo também. Se ele não se formar, eu também não me formo. Tá certo. Tá? Então, professor, mas para facilitar para ele aí, ele vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, como está aparecendo na tela, e aí você coloca legendas, né? Você clica aqui em legendas. Legal. Eu não sei se é eu que devo clicar aqui, deixa eu clicar para ver. Tenta você, professor, porque se não for você, eu passo para ele. Tá. Eu acho que é comigo mesmo, mas eu não tenho certeza. É com você mesmo. Isso. Porque é igual a televisão, né? Tem umas televisões agora que ela vem com legenda, mas ela já vem com a legenda programada, a gente só aciona ela só. Que é o caso deles. Ok. Bom, pessoal, então, vamos continuar aqui a apresentação. Eu vou tentar falar mais pausado, mais tranquilo, para o Arthur poder acompanhar em especial, né? Sobre a... Então, a gente viu um vídeo, né, que fala sobre a importância de se criar o planejamento de teste de software. Normalmente, nós usamos isso mais em equipes, né, de grandes empresas, médias empresas, né, de desenvolvimento, na verdade. Mas nada nos impede, né, enquanto profissionais autônomos, de quando a gente for desenvolver softwares, né, nada nos impede de seguirmos essas boas práticas, essas recomendações que a disciplina de teste de software traz para nós. Né? Então, assim, eu vou fazer uma analogia, né, uma comparação da importância do teste para determinados setores, segmentos da sociedade. O que acontece? Vamos imaginar nas pessoas que constroem os aviões, né? Hoje, os aviões, eles são muito seguros, né? Graças às questões de testes mesmo, né? Quando você tem uma equipe, né, uma empresa vai construir um avião, esse avião ele é testado de forma física, né? Aerodinâmica, né? Por onde o ar vai passar ali nas turbinas, por onde o ar vai passar ali de fora, os motores, a potência que esses motores têm que ter, a autonomia de combustível, né? Por exemplo, com o tanque cheio, eu posso voar quantos quilômetros? A que velocidade eu posso voar, né? E se a gente for caminhando, né, para as especificações mais
detalhadas de um avião ele tem sistemas informatizados, obviamente, né? Ele se comunica através de um transponder com as torres de controle para determinar a localização, para determinar a rota que ele pega, né? Os caminhos que ele deve seguir, para não colidir, não bater com outro avião no ar, né? Como já aconteceu. Tem sistemas informatizados que, por exemplo, determinam a melhor rota, determinam a altitude, se o avião deve subir, se o avião deve descer mais, né? Então, assim, são diversos fatores, né, que essa equipe que produz o avião, que cria o avião, ela tem que ser muito bem feito, senão o avião, né, qualquer defeito, ele pode cair. Então, na produção de um software, a gente tem que pensar, assim, nesses níveis de qualidade que queremos, né, para o nosso software. Então, a gente tem técnicas, a gente tem planejamentos, né, para a gente atingir uma alta qualidade do nosso software. Então, esse planejamento que a gente viu, eu vou voltar um pouquinho na tela. A gente tem aqui, a pessoa colocou um cenário para nós, um modelinho, né, uma sugestão do que é possível você ter no plano. Né? Então, assim, tem nome do projeto, resumo, pessoas envolvidas, né? Funcionalidades ou módulos a serem testados. Então, assim, vamos pensar que a gente participa ou desenvolve um aplicativo e esse aplicativo ele tem alguns módulos. Né? Vamos pensar que esse aplicativo tem um módulo de cadastro, né? Que seria a primeira, digamos, porta de entrada para quem quer acessar um aplicativo, um serviço, né? Aí é o seguinte, a gente vai fazer o front-end, ou seja, a tela visual, né? A tela visual, ela vai ter, assim, campos como, por exemplo, nome, sobrenome, sexo, idade, né? Pela data de nascimento, você consegue calcular a idade. E aí, essa tela, esse módulo específico do cadastro, você consegue testar tanto a parte visual como a comunicação, o motor que faz essa questão funcionar, ou seja, o cadastro ser efetivamente realizado. Né? Então, vamos supor que esse plano de teste determina assim, ó, por exemplo, nome do projeto, aplicativo móvel, item 1, né? Aplicativo móvel, por exemplo, vamos pensar um aplicativo comum para todos nós. Vacinação, por exemplo, né? Já que a gente está numa pandemia, né? Vamos pensar que a gente está desenvolvendo um aplicativo móvel, né? Para as prefeituras do estado de Goiás, cujo objetivo seria o agendamento da vacinação. Né? Nós somos os responsáveis por fazer isso. Então, o nosso nome de projeto, nesse caso, seria, por exemplo, aplicativo móvel para vacinação, né? Agendamento, alguma coisa assim. Item 2, o resumo, né? O que trata esse projeto? Esse projeto é um projeto que a prefeitura nos pediu, vamos concentrar, vamos afunilar mais. A prefeitura de Sanclerlândia pediu à nossa equipe que desenvolvesse um aplicativo móvel em que as pessoas da sua própria casa se cadastrassem, né, com nome completo, data de nascimento, CPF, RG e outros. Né? Então, esse seria o resumo.
As pessoas envolvidas, vamos pensar que nós aqui nessa sala de aula virtual fôssemos a equipe de desenvolvimento do projeto, né? E aí a gente poderia ter um gerente desse projeto, né, que designaria as pessoas específicas para falar assim, olha, por exemplo, o Vitor vai ficar sendo a pessoa responsável por fazer o teste desse módulo de cadastro, né, da parte de programação. Né, vamos especificar bem a fundo isso. Aí a gente pode ter, por exemplo, o Wesley, que vai ser a pessoa responsável por fazer o teste, né, o planejamento, ou seja, o teste mesmo, né? Aqui a gente está falando do planejamento, do plano. A gente vai designar o Wesley para ser o responsável por realizar o teste da parte visual ali do front-end, né? Ele vai testar se os campos estão intuitivos, se o botãozinho de salvar ou cadastrar está visível, se está posicionado no lugar correto, né? Já o Vitor ficaria com a parte de teste de, assim, de funcionalidade mesmo. Será que o nome ele vai ser cadastrado lá no banco de dados sem nenhum problema? Se a gente vai determinar o tamanho necessário desses campos, né? Para alocar mais ou menos memória, disco rígido, né? Quando o software estiver pronto, né? Aí o item 5, a gente já determina o local de testes, né? Por exemplo, o local de testes pode ser um laboratório de informática, pode ser o próprio computador nosso, né? O smartphone também, né? Nesse caso do aplicativo móvel, seria mais o smartphone, né? A gente abriria um smartphone, né? E faria o teste de cadastro em si. Ou a gente pode instalar um programa, né, no computador que simularia uma tela de smartphone, né? Para a gente realizar esse teste. Beleza. O item 6 seriam recursos necessários, né? Que seria, como eu disse, né? Aqui a gente pode até repetir. Ó, recurso necessário. Preciso de um smartphone, preciso de internet, preciso de um notebook, preciso de... que mais? Bom, uma série de itens, né? Aí o item 7, né, que a gente passa para o item 7, quais seriam os critérios usados? Né? Por exemplo, eu posso determinar que eu quero como critério que sejam realizados 100 vezes o cadastro, né? Para ver se não vai dar problema no banco de dados, para ver como esse software vai se comportar. O item 8, riscos. Será que temos riscos nesse teste ou não? Né? É uma coisa aí para se pensar também. Né? Eu, particularmente, nesse exemplo em questão, não vejo nenhum risco. Mas qualquer um de vocês, por exemplo, pode perceber algum risco. Cronograma. Né? Geralmente, nas empresas que são responsáveis pelo desenvolvimento de software, elas têm datas de entrega, né? Tipo assim, o cliente chega, fala assim, olha, eu quero um software para um aplicativo móvel para fazer o agendamento de vacinação da Covid-19 no meu município. Quando que você pode me entregar? Né? Aí os profissionais vão fazer a elicitação de requisitos, né? Vão coletar os requisitos funcionais, não funcionais, vão estimar as horas de programação que vai gastar para fazer esse aplicativo, né? E vão dar uma previsão para a pessoa contratante, né? No caso, a prefeitura, nesse nosso caso. Aí, quando a gente está fazendo o plano de teste, né, a gente coloca assim, olha, se o software será entregue em março do ano que vem, no máximo até janeiro
né, dia 15 de janeiro, por exemplo, a gente tem que realizar esses testes. Por quê? Porque a partir desses resultados de teste, né, desse cronograma, a gente vai para a divulgação dos testes, né, que seria o item 10, para a gente poder consertar esse defeito, esse eventual defeito, por exemplo, né, no sistema, no software, nesse módulo específico de cadastro, né, que a gente pegou como exemplo aqui. Então, percebem que tem, assim, são vários itens e cada um deles tem as suas opções, a sua importância, né, no plano de teste. Por quê? Essa disciplina de teste de software, ela é bem criteriosa, porque quando você é um profissional da área de desenvolvimento, seja autônomo ou você trabalha para uma empresa, né? Você tem responsabilidades, você tem prazos a cumprir, né? E isso tudo envolve dinheiro, né? E o seu cliente, ele vai te cobrar por isso. Então, assim, por isso que a gente é tão criterioso, né? Com essa questão de teste de software. Ela é a responsável por dar qualidade ao seu software e justificar o que você está cobrando por ele, né? Então, é isso. Sobre o planejamento de teste de software. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu deixei passar. Vamos pensar agora, vamos colocar um outro ponto, né? A indústria farmacêutica, né? Às vezes a gente tem alguns males, né, no corpo físico, algumas doenças que a gente, algumas muito sérias, outras nem tanto, né? E os laboratórios, eles fazem os medicamentos e, obviamente, eles vão testar esses medicamentos antes da comercialização, né? E aí vamos pensar, esses testes, eles são muito rigorosos, porque são testes que vão determinar se um medicamento pode ou não ser usado em humanos, se ele tem eficácia garantida ou não, né? Então, assim, para todo ramo que a gente for olhar, para todo segmento de mercado que a gente for olhar, nós temos testes, nós fazemos testes para garantir cada vez mais uma qualidade mais alta para o nosso determinado serviço ou produto. Não é diferente com a área de desenvolvimento de software. Então, a gente tem o planejamento de teste de software. Como exercício para casa, eu peço que vocês leiam sobre essa parte do plano de software, né? O que ela significa, né? O YouTube é um local que tem excelentes vídeos, né? Que vão complementar o que a gente está estudando aqui. Então, é muito importante a gente ver, né, o que significa cada coisa, o porquê das coisas em si mesmo, né? Eu vou fazer um teste prático para vocês verem, né? O que seria um teste de software em pleno desenvolvimento de uma aplicação que a gente utiliza banco de dados, tá? Eu vou abrir o meu cliente do banco de dados aqui, vou criar um banco de dados, ou melhor, eu vou usar um banco de dados já existente, que é esse banco de dados API, tá? Ou melhor, aqui eu estou conectado no meu servidor na internet. Então eu vou fazer uma outra conexão, dessa vez uma conexão local, para a gente fazer o teste localmente aqui na minha máquina. Deixa eu ver se é esse. Opa, não é esse. Conexão local. Nova conexão, servidor Vertrico. Acho que é esse aqui.
Bom, pronto. Então a gente conectou, né, localmente aqui no meu banco, nos meus bancos de dados. Vou escolher um banco de dados e vou criar uma tabela, tá? Uma tabela que ela vai se chamar o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. Create table, tabela 1, certo? Essa tabela 1, eu vou colocar só dois campinhos. O primeiro vai ser um ID, que ele é do tipo inteiro, né? Ele não pode ser nulo e ele é auto-incremental, certo? E o segundo, eu vou colocar nome, tá? Vou colocar ele do tipo char de 100 posições. Vou colocar de 150 posições, para vocês verem como a diferença que isso vai dar, tá? Vou falar que ele não pode ser nulo também. E aí eu falo que a chave primária da minha tabela é o meu ID, né? E vou colocar isso aqui para executar. Então eu vou apertar o F9, não, eu vou apertar aqui o Execute Query, né, esse botãozinho aqui, e aí ele vai me retornar que foi executado com sucesso. Se eu vier aqui do lado esquerdo e atualizar o meu banco de dados API, eu vou ter a minha tabela 1, certo? Vou dar um Enter aqui, então eu tenho dois nomes, ok? Dois nomes. Eu vou criar a tabela 2, né, com campos similares, né? Porém, eu vou mudar aqui o tipo, né, do meu nome. Eu vou colocar que é um varchar, tá? Vou colocar aqui um varchar. Então, eu vou rodar esse script aqui de novo, né? Rodou sem erros, né? E eu vou dar um refresh aqui e vou atualizar. Então, eu tenho a tabela 1, né? E a tabela 2 com campos muito parecidos, né? Se a gente ver aqui embaixo, eu tenho o campo ID e eu tenho o campo nome, certo? Beleza. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo visualizar? Tranquilo? Ok, Vitor. Wesley, tudo bem? Arthur, tranquilo? Ok, professor. Ok. Então, no meu banco de dados aqui, então, a gente tem duas tabelas distintas, né? Semelhantes, mais distintas, no que se refere ao tipo da coluna aqui, né? O tipo do campo. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma aplicação aqui, um algoritmo, tá? Um algoritmo que eu estava trabalhando, acho que é essa simulação. Deixa eu ver se é ela. O teste que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte, eu vou inserir 10.000 registros, né? Eu tenho um algoritmo aqui que eu vou inserir 10.000 registros em cada tabela, 10.000 linhas. E depois eu vou fazer a medição em tamanho físico de cada tabelinha dessa, tá? Cada tabelinha dessa. Eu já tinha montado o script aqui, mas eu vou tentar achar para a gente executar esse teste, porque é muito interessante. Dependendo do que você programar, como você programar, você pode prejudicar o seu sistema, né? E ainda mais, assim, se o seu sistema for um sistema que você vendeu para alguém, né? Então, muito complicado. Deixa eu ver aqui onde está meus testes. E se eu não conseguir fazer nessa aula, eu faço numa próxima aula para vocês, não tem problema. Deixa eu ver esse teste aqui, o que tem aqui. Certo. Deixa eu ver se eu faço esse teste bem rápido aqui. Eu vou programar bem rápido para ver se eu consigo. Então, eu vou criar uma pastinha que se chama teste software.
Dentro dessa pastinha, eu vou criar um arquivo que chama index.php. Vou criar uma variável de conexão, SQLi, connect, aí eu passo localhost, que seria o local, vou passar o usuário, que é o root, vou passar a nossa senha do banco local, que seria vertrigo, e pronto. E aqui eu acho que eu passo também o banco, seria a API, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou ver se tem alguma conexão criada já nesse app mesmo aqui. Ó. Então eu vou pegar essa conexão e vou fazer o lançamento. Vou pegar isso aqui, já vou colocar aqui. E vou fazer uma query de inserção. Eu vou fazer um loop com esse insert de 10.000 vezes. Então, ó, aqui eu crio a minha instância de conexão, né? Eu passo onde está o meu banco, usuário e senha, e falo o nome do banco de dados. Aí eu vou fazer uma inserção, que é um comandinho bem básico, insert into tabela 1, certo? Eu vou inserir, eu já vou pular para os campinhos de inserção, que são só 2, né? Eu vou inserir o ID, eu não preciso, e eu vou inserir o nome, tá? Eu vou digitar Paulo aqui. Então, eu vou executar essa aplicação para ver se ela vai fazer a inserção no meu banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou acessar aqui, localhost, barra, o nome da pastinha que eu criei, teste software. Certo? Então, teoricamente, esse script aqui já foi executado. Estou aqui. O script foi executado. É uma aplicação bem simples, só para a gente ver o que tem acontecido no banco de dados. Se eu vier aqui na tabela 1 e dar um atualizar, não inseriu. Vamos ver por quê. Vamos pegar aqui, vamos inserir aqui Paulo, por exemplo, né? E aí aqui em info não, mensagens, info, deixa eu ver onde que eu vejo a inserção, né? Os últimos comandos. Table data, deixa eu ver. Deixa eu fazer o comando aqui, insert into tabela 1, valores, Paulo, por exemplo, né? Em maiúsculo. Vou executar esse comando. Então, não pôde inserir, por quê? Vamos ver se precisa colocar esse campo aqui do ID. Coluna inteira. Uma query executada, um erro. Aí ele fala assim, valor incorreto na coluna inteira. Por quê? Vamos ver aqui na tabela. Se alguém quiser falar o que pode ser, pode ficar à vontade, viu, pessoal? Vocês que já estão craque aí, certinho, tabela 1, valores, a gente vem aqui e coloca, por exemplo, o Wesley. Vamos ver se isso vai ser inserido. Está falando que não pode, não sei por quê. Quando a gente resolve fazer assim, de cara, a gente corre muito risco
de fato, de dar alguma inconsistência. Mas é normal. Deixa eu ver aqui. Professor, Oi? eu insert ainda aqui, não tem que ter um underline, não? Lá atrás? Não, não tem não, professor. Esse é dessa forma mesmo. É. É porque... Deixa eu ver aqui. Certinho, tabela, valores. Deixa eu ver se precisa aqui, por exemplo, de um... Ó, então, aqui já inseriu, parece que ele não pegou o autoincremento da nossa... Bom, era para ter pegado, né? Não sei porquê. Tá aqui marcado, tá ok. Então, isso aqui deu sucesso. Mas, não sei por que que ele está passando isso, né? Não sei. Aqui era para inserir, né? Seria o registro 3. 3 seria o Wesley de novo. Ó, coluna não pode receber o valor, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui se a gente, se fizer isso, se resolve. Ah, agora deu sucesso. Quer dizer que a gente tem que pôr o parâmetro aqui. Então, aqui a gente vai conseguir executar o nosso teste. Beleza, agora sim deu certo. Então, vamos transferir isso para lá, nossa programação, aqui na nossa query. Então, insert into, tabela 1, né? Eu vou preencher apenas o campo nome, e aqui eu vou colocar, por exemplo, Paulo, que é uma instrução com um nome com 5 letras, né? Vamos ver se ele vai executar agora. Aqui a gente faz um recarregar, né? Estou aqui, o script foi executado. Agora a gente vai lá no banco de dados e atualiza, e está aqui o Paulo, né? Então, nossa intenção, eu vou apagar tudo, né? É repetir essa mesma inserção 10.000 vezes, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, para economizar espaço, a gente vai repetir esse comando aqui 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Então, esse aqui não precisa. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma estrutura de repetição for para i igual a 0. Pessoal, isso aqui é só para essa programação aqui, não precisa de vocês saberem, tá? Eu vou só fazer ela para a gente ganhar tempo. Vamos colocar aqui, por exemplo, que eu quero que execute 100 vezes, né, esse comando, e depois ele para. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai, cada vez que ele executar esse for, ele vai inserir 10 registros na minha tabela. Se eu colocar aqui, por exemplo, só para vocês verem, eu vou colocar para executar 2 vezes apenas. Então, tem que inserir 20 nomes Paulo lá no banco de dados, né? Então, nós vamos lá, de novo, e recarrega a página. Ok, aparentemente deu certo. Para a gente ver se deu certo, a gente vai apertar o refresh aqui e a gente vai concluir que temos 20 registros lançados, né? Ok. Então, vamos fazer uma continha básica aqui. Quantos registros eu preciso lançar para colocar 10.000 nomes lá no meu banco de dados, né? Então, qual que é a conta que eu vou fazer? 10.000 dividido por 10 vai ser 1.000 vezes isso aqui, ok? Então, eu vou dar um Ctrl S, né? Eu vou
apagar o que já existia aqui, né? Na verdade, eu vou fazer... se bem que o meu script de criação já era, né? Então, eu vou manter essa tabela aqui e vou executar esse script. Então, ó, recarregar. Ele está rodando aqui porque são 10 mil registros, né? 10 mil registros. Nesse momento, ele está inserindo as informações no banco de dados. Ele vai demorar um pouquinho, isso é normal, né? Se a gente for lá no banco de dados e apertar o refresh aqui, né, para atualizar, ó, já tem muitos registros, ó, já tem 1000 linhas aqui, né, inseridas. Vamos ver se terminou. Ó, terminou a execução, né? Quando a gente vier aqui no banco de dados e colocar para exibir 10 mil linhas, né, a gente vai ver que tem aqui 10 mil linhas inseridas, tá? 10 mil linhas. Então, ele fez a inserção das 10 mil linhas. Então, isso aconteceu na tabela 1, né? Na tabela 2, ainda não tem nada inserido. O que a gente vai fazer? A gente vai lá e vai trocar o nome aqui da tabela 1 para a tabela 2, em todos os campos. E vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Certo? Ctrl S, né, para salvar. E aí eu vou lá na minha janelinha da internet e vou recarregar a página. Para quê? Para fazer a inserção lá na tabela 2, né? Se eu vier aqui no meu banco de dados, né, e dar um refresh aqui na nossa tabela 2, já temos alguns registros lançados, tá? Vamos colocar 10 mil aqui para a gente ver. Então, tem 10 mil registros lançados em cada tabela. O teste que eu vou fazer agora com vocês, que é um teste de software, é o seguinte. Eu vou comparar as duas tabelas, o tamanho delas em disco mesmo, né? Para saber se tem alguma diferença de tamanho. Afinal, as duas têm a mesma quantidade de campos, né? São campos idênticos. Mas, como eu disse para vocês, na criação, um deles é do tipo char e o outro é do tipo varchar, né? Vocês vão ver a diferença que é isso. Então, assim, eu não me lembro o comando de cabeça. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na área de trabalho. Para fazer esse teste, realmente eu precisava ter ele aqui para mostrar para vocês. Mas é fácil a gente achar na internet. É um comando em SQL que mede o tamanho das tabelas. Deixa eu ver se é aqui em simulação. Não. Sistema, site, testes. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é. Então vamos lá. Vamos procurar aqui na internet rapidinho. Comando para medir tamanho de tabelas em SQL. Normalmente já tem aqui. Então vamos ver. Vamos abrir alguns aqui. Vitor, Wesley e Arthur, vocês estão acompanhando? Estão gostando desse exemplo aqui? Como é que tá? Então retorno aí em áudio. Sim, eu tô conseguindo acompanhar. Tá conseguindo? Beleza. Esse teste em si, pessoal, é para simular o seguinte. Suponha que você é contratado para desenvolver um sistema, né? E esse sistema, diariamente, ele vai ter muita inserção de registro. Né? E um erro muito básico desse pode significar que o seu banco de dados ele vai inchar muito rápido. Né? Por quê? Antes de fazer a medição de tabelas, eu vou mostrar para vocês no Excel a diferença entre os dois campos, tanto o char como o varchar. Então, no Excel aqui,
Deixa eu abrir o Excel. O Excel é um aplicativo de planilha eletrônica que eu sempre uso aqui para mostrar para vocês como que funciona. Por definição, pessoal, nós temos tipos, né, de dados. Eu vou colocar o char aqui em primeiro e o varchar aqui. Foram campos que a gente usou lá na criação dos nossos campos do banco de dados, certo? E aí, eu posso falar o seguinte, olha, eu quero um campo do tipo char, né, de 10 posições, por exemplo. Então, eu vou criar aqui 10 posições, né? Eu vou dar um zoom menos aqui, só para vocês verem como que vai funcionar isso. E eu quero um campo varchar também de 10 posições. Aí o que, que vai acontecer? Na hora que eu for inserir, né, vamos supor que eu inseri lá 10 mil registros com o nome Paulo, né? Paulo, certo. Aqui no varchar, a mesma coisa, né? São as duas tabelinhas que a gente tem, que a gente está fazendo esse teste, por exemplo. A diferença, pessoal, é o seguinte, o char, né? Quando você define que ele tem 10 posições, ele não quer nem saber. Ele pega essas 10 posições e lança no banco de dados. Em contrapartida, o varchar, ele fala assim, olha, você tem a possibilidade de lançar 10 posições, mas se ele vê que Paulo tem só 5, ele vai usar só as 5, né? Ele não vai usar as 10 como está aqui o char. Ou seja, né, o varchar, ele tem essa vantagem de alocar, né, fisicamente no computador, somente o tanto que precisa, né? O char já é o tanto que você define na criação, né? Então, assim, é um detalhe muito pequeno que às vezes passa despercebido pela gente e que você vai, assim, enfrentar algumas dificuldades se você não testar o seu software, né? Então, nessa parte, nessa disciplina de teste de software, é possível você identificar esse tipo de coisa, né? Vamos supor que a pessoa, uma empresa, contratou um desenvolvedor, né, um programador, e esse programador ele é novo, entre aspas, né, ele acabou de se formar. Aí ele vai lá, cria o banco de dados e cria um campo do tipo sexo, né? Ele cria um campo varchar, né, do tipo sexo, e vai armazenar masculino, né? Aqui, masculino ou feminino. Opa! Vou olhar para o final. Ou feminino. Então, olha só. Masculino, né? A gente sabe na computação que cada letrinha dessa é um byte, né? E um byte corresponde a 8 bits, né? Então, a conta básica aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes vezes 8. Quanto que dá? 9 vezes 8, 72. Então, eu vou gastar 72 bits de espaço em disco para armazenar o masculino. Sendo que eu poderia definir um campo do tipo char de uma posição, né, que eu pudesse armazenar o M ou o F de feminino, né? E aí, em vez de 72, eu ia gastar só 8 bits. Olha só a diferença, né? A diferença é quase 10 vezes maior, né? Nesse exemplo que eu estou colocando para vocês. Por que que eu estou enfatizando tanto essa coisa de espaço em disco? Porque
Quando você tem sistemas, né, nas empresas, em grandes ou pequenas empresas, né, você tem que pensar em um projeto de sistema que seja bom em performance, em velocidade, com o mínimo de erros possível, que vai gastar assim uma maneira de maneira inteligente, ele não vai gastar tanto espaço, né? Assim, ele vai é como se fosse um GPS, né? Você coloca, você quer ir daqui da cidade que você tá para Ribeirão Preto, em São Paulo, o GPS ele te fornece rotas, né? E normalmente ele fornece para você a rota mais curta, com menos tempo, né? Ele não faz você ir lá no Nordeste para depois você descer de novo e ir para São Paulo. É mais ou menos nesse sentido que a gente tem que entender o desenvolvimento, o teste de software, né? Exatamente nesse sentido aqui que a gente está falando. Por que você vai armazenar um grande volume de espaço, né? Você vai ocupar um grande volume, se você pode usar pouco e que vai fazer a mesma coisa, né? E aí você trataria lá na programação, no seu sistema, no seu software, você poderia falar assim, olha, quando, né, a gente faz um teste lógico, muito básico, quando for M, né, a gente escreva, por exemplo, masculino, né? Se não, logicamente vai ser F, né? Escreva feminino, por exemplo, né? É isso, né, pessoal? É usar a inteligência, o que vocês aprendem em programação, para eliminar erros, né? Às vezes erros simples, erros complexos, ganhar em performance, né? De software. Agora eu vou colocar para vocês um, um exemplo, né? Aproveitando essa questão do char e do varchar, porque também tem um contraponto, né? Suponhamos que nesse exemplo que a gente utilizou de criação de um aplicativo móvel para vacinação, né, da Covid-19, suponhamos que lá nesse formulário tenha o campo CPF, né? O CPF, eles são dígitos numéricos, eles são 9, 10, 11 dígitos numéricos, né? Então, aqui você teria mais um campinho que é o 11º campo, certo? Aí, o que que acontece? Eu vou apagar aqui só para vocês entenderem, que é o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu tenho um CPF 111, aliás, tem que ser um em cada coluna. 222, 333, 44. Só para a gente entender como que funciona isso. Vou copiar o mesmo CPF, né, fictício aqui para baixo, né, para vocês entenderem. É a mesma coisa, né? Tanto faz eu criar um char quanto um varchar, ambos, né, vão consumir as 11 posições, né? Já que a gente sabe que o CPF são 11 posições, né? São 11 números, cada um deles, e isso não vai mudar, né? Você não vai ter um CPF com 5 números, não vai. A diferença aqui é o seguinte, em banco de dados, o campo do tipo char, ele é mais rápido em performance do que o tipo varchar, entendeu? Entenderam isso? Então, assim, vai muito do que você precisa fazer em banco de dados, vai muito do que você precisa fazer na programação em si, né? Da mesma forma, por que eu estou falando isso? Esse tipo de estrutura condicional, que eu escrevi aqui em português mesmo, para vocês entenderem, vocês podem fazer ele tanto com o if, como com a estrutura que se chama switch case, tá? Em programação. E, dentro dessas duas possibilidades, vocês podem usar
diversas formas de fazer essa comparação, né? Ah, é masculino, é feminino, CPF está certo ou não e tal, né? E cada uma dessas possibilidades, ela vai gastar mais tempo de execução ou menos tempo de execução, né? Então, assim, vai muito do programador, como ele vai programar esse tipo de coisa, esse tipo de código, e você vai ganhar em tempo de execução, performance, uma série de coisas. Por que que isso é importante para a disciplina de teste de software? Porque você consegue identificar, né, esse tipo de erro na mesma medida que você vai fazendo o planejamento de teste, né, na medida que você vai testando de fato o seu software, né, você vai identificando esses pequenos erros, esses pequenos problemas e vai corrigindo eles. E na medida que você vai corrigindo eles, o seu software vai ter cada vez mais qualidade, né? Vocês entenderam até aqui ou não? Tá tranquilo, não tá? Wesley, Vitor, Arthur? Vocês me dão um posicionamento aí? Ok, professor, muita coisa, né? Mas tá bom. Muita coisa. Aí, assim, a aula ela está sendo gravada. É bom, assim, que quem não, às vezes não entendeu, vai lá depois, né, no Moodle e assista novamente a aula, né? E eu vou deixar também esses dois vídeos, que na verdade, eu ia passar um segundo vídeo, mas como o nosso tempo já se esgotou, eu vou colocar eles, né, como um link lá no Moodle também. O que a gente ia ver agora seria verificação e validação, né? Só para vocês entenderem, num teste de software, a gente verifica determinada estrutura, determinado trecho de código e a gente valida, né? Validar é você dar o seu aval que aquilo está conforme você queria, né? Então, o significado de validação é esse. Aí na próxima aula eu trago com mais detalhes essa etapa do teste de software, que é a verificação e validação, para a gente trabalhar com mais calma, com mais tranquilidade, para a gente ir avançando na disciplina. Ok, pessoal? E assim, se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar agora ou depois, tá bom? Não se esqueçam que lá no Moodle, eu vou ficar devendo para vocês, na próxima aula de teste de software, a comparação dos tamanhos das duas tabelas, tá? Das duas tabelas nossas aqui do banco de dados, cada uma com 10 mil registros, né? Mas vocês já sabem que tem uma diferença muito significativa. Aí na próxima aula eu trago isso, né, para a gente refazer com mais cautela esse teste, só para vocês verem de fato que o que eu estou falando procede, né? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula por aqui. Ué, professor, da minha parte tá ok. Tá tranquilo. Ok? Ok, então. Eu vou abrir o Moodle rapidinho aqui. Professor, eu creio que assim, fazer, a gente vai aprender. Oi? Eu creio assim, 100% a gente não consegue compreender, mas na medida que for fazendo, a gente vai tirando as dúvidas, né? Com certeza. Com certeza. Eu vou só mostrar aqui para o Arthur. Assim que ele entrar no Moodle, né, a disciplina é teste de software, né? O professor Antônio também está matriculado nela. E quando a gente entra aqui em teste de software, a gente acessa o primeiro bimestre, né? E aí a gente vai ver o plano de ensino da disciplina, né? As regras aqui de pontuação, né? A gente vai ter uma prova, a gente vai ter um trabalho.
todas as aulas que aconteceram até o momento, né? No caso, essa é a nossa terceira aula. Eu vou postar ela assim que a gente concluir. E aqui já tem um trabalho, né, para ser entregue no dia 13, né? Tem o enunciado dele aqui, que vocês têm que fazer três pontos, né? E ele deve ser postado no Word aqui nesse link de baixo. Aqui em trabalho 1, teste de software. Ok? Então, vocês vão entrar aqui e vão fazer o upload desse trabalho. As regrinhas estão todas aqui, né? Tem que ter a fonte Calibri, tamanho 12, espaçamento 1,5, né? E aí eu aconselho que vocês postem antes, porque eu faço a correção e, se for necessário, vocês refazem, fazem uma revisão nesse trabalho, né? Então, quanto antes entregar, melhor para a gente não ter problema com notas, tá? Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar a aula por aqui e na semana que vem, né, na segunda-feira, a gente se encontra em programação mobile, tá bom? Ok, um abraço, bom final de semana. Falou, até mais.